Olá, amigos, tudo bem? Eu estou aqui com o Dr. Antônio Minhoto, tá? Doutor e mestre em Direito Constitucional. Isso, exatamente. E a gente teve uma discussão sobre a questão que tem acontecido com bastante frequência de condenação de advogados como litigantes de má-fé. Ele tem uma visão um pouco diferente da minha. Eu sou totalmente contrário à hipótese. Mas vamos falar com um colega aqui e ver as hipóteses. Bom, primeiramente, Papinho, muito obrigado pelo convite. A todos que estão nos assistindo, acho que a ideia, inicialmente, eu quero fazer uma preliminar que eu acho muito importante, que, especialmente hoje em dia, nos dias que correm, que é a gente abrir o espaço para dialogar de verdade, para trazer as opiniões. O Papinho eu conheci através do Facebook, mas eu admirei essa coisa de defender um ponto de vista. Parece meio óbvio isso, né? Mas defender um ponto de vista com educação, com leveza, com respeitabilidade. A gente não precisa sair no braço porque não concorda com o outro. Espera aí, né? E eu vejo muito isso porque eu também tenho um canal lá da Abraju que eu vejo também essas manifestações. Mas enfim, em relação ao tema, Papinho, que você trouxe, assim... Só que um parêntese. Fala. E tem colegas acadêmicos que não... Acadêmicos, eu não estou falando o pessoal do Facebook comum, colegas acadêmicos que não conseguem manter um padrão de respeito no Facebook. E eu até te diria o seguinte, eu que sou muito da parte acadêmica, pesquiso bastante, você também, tem uma coisa também que eu noto que é assim, às vezes tem gente que não percebe que está no Facebook. Eu não estou num congresso jurídico. Sim. Então o cara, o textão, o famoso textão, né? Que cita um monte de gente. Outro dia eu peguei um cara, até brinquei, falei, olha, o teu post está pronto para você oferecer lá no Comped, entendeu? Para você publicar lá. Porque assim, o cara ele se equivoca um pouco de fora. Ali é uma coisa muito mais coloquial. Lógico que você vai defender seu ponto de vista com fundamento, mas o cara acha que está no congresso, está defendendo uma tese, assim, sabe, e academicamente. Eu vou com um pouco mais de calma. Mas enfim. Então o Papini colocou essa questão da condenação e litigância de má-fé. Eu acho que na verdade não é bem que há uma divergência entre nós. Talvez eu tenha tido uma visão assim, procurado ter uma visão contemplando os dois lados. Eu sei que tem advogados que passam por condenações a esse título, ou seja, condenação em conjunto com o cliente por litigância de má-fé, sofrem condenações descabidas, abusivas. Mas é preciso a gente entender também assim, um outro contexto, que é o contexto da abusividade que o advogado pratica. Pode acontecer, a gente também não pode fechar os olhos. E eu acho, se não me engano, o post veio na esteira de uma condenação que houve na Justiça do Trabalho, que é, sem nenhum preconceito, a área da Justiça do Trabalho, que é uma área que tem um viés, me parece, forte. Que existe uma incidência maior. Uma incidência maior. Antes da reforma, especialmente a reforma trabalhista, né, que criou a sucumbência até para o reclamante, né? Quer dizer, o advogado praticamente pode alegar o que ele quiser. Sim. Né? Eu já tive como experiência como advogado, uma ocasião eu não faço trabalhista. Mas o escritório, você sabe disso, você também atua, é aquela história, fulano foi para um lado, Beltrano foi para o outro, ó, sobrou para você fazer audiência trabalhista. Eu peguei e fui lá. E eu fui fazer audiência trabalhista, estava pela reclamada, levei a defesa, não fui eu que tinha feito a defesa, era um colega do escritório, mas minha atuação é muito mais no civil e no público, né? Quando eu cheguei lá, eu fiquei espantado, porque eu fui lá, entreguei a defesa e a juíza começou a fazer uma série de observações sobre a inicial. Pô, doutor, o senhor esqueceu de botar isso, o senhor não colocou isso, não colocou aquilo. Já achei aquele estranho. Eu falei, bom, ela vai indeferir a inicial. Né? Falou. O senhor podia apresentar uma emenda para mim? Aí eu estava do outro lado, eu falei, excelência, eu estou presente aqui, né? O réu está presente, já foi citado, já apresentou defesa. Como assim? Vai modificar toda a inicial? Isso não existe. Quer dizer, tem que indeferir. Se ela é inepta, tem que indeferir. Doutor, aqui é direito social, um pouco diferente. O princípio intuitivo, né? Praticamente ele trouxe uma outra inicial como emenda, seguindo as diretrizes ditadas pelo juiz. Uma coisa meio estranha. Então o advogado vai, ele pede o que ele quer, porque ele não tem nenhum compromisso que aquilo seja ou não seja cabível. Por exemplo, condenação em dano moral. Se você atua um pouquinho na Justiça do Trabalho, toda reclamação tem dano moral. Envolve dano moral. Agora eu te pergunto, todo mundo que é demitido é dano moral? Você ser demitido é dano moral? Seja dano moral, eu acho um pouco excessivo isso. Não acho que chega ao ponto, de repente você falou, advogado vai ser condenado por litigância de má-fé. Mas, há algum tempo, já faz uns 5 anos talvez, teve um caso bastante, ficou afamado aí no Espírito Santo, de um caso, eu acho bem interessante pelo seguinte, o reclamante entrou com a ação e a reclamada não compareceu, foi revel.
Só que na inicial ele colocava que ele trabalhava 24 horas por dia como um escravo. Super-homem, né? Não sei mais o que. E o juiz deu a oportunidade e falou, olha, apesar da reclamada ser revel, eu não estou vinculado a acatar os seus pedidos, né? A revelia relativa. Se você não quer rever isso aqui, o advogado lastreado na revelia cresceu, né? Falou, não, é isso aqui mesmo que eu quero. Ele foi condenado em conjunto com o cliente dele em litigância de má-fé. Eu acho correto. Sim. Você dizer que uma pessoa trabalhou 24 horas por dia, não tinha descanso e tal. Então tem alguns excessos, Papini, que eu acho que tem que ser punidos. São coisas que... Mas tem excesso do lado de lá também, concordo contigo. E são coisas que fogem do senso comum. Eu vou até falar uma coisa, eu sou muito crítico, tá? Muito crítico, até alguém que pode ver isso pode não gostar, até porque tem alguns colegas meus de academia, lá do doutorado, que não gostam muito dos meus posicionamentos, porque eles são magistrados trabalhistas. Tem uns que são mais abertos, né? De uma forma tranquila que eu falo. Mas eu sou muito crítico, mas extremamente crítico à justiça do trabalho. Você atua na justiça do trabalho? Não atuo. A meu ver, ela deveria ser extinta e passar a ser um ramo da justiça estadual, ou da federal, ou da estadual, mas um ramo do direito privado. Tá? Então... Mas tem gente que fala que não é direito privado. Muito bem, é discussão, que é direito misto, é público, privado e tal. Mas não é bem essa questão. Assim, ela deveria ser um ramo ou da federal ou da estadual. A questão é, a gente está falando desse cliente, e eu sei que tem um volume grande de advogados trabalhistas, principalmente antes da reforma, que pediam faziam pedidos de forma extremamente abusiva. A minha questão, principalmente nesse caso aqui, que a gente está até colocando na descrição do vídeo, é que assim, para haver a condenação do advogado como litigante de má-fé, tem que existir assim... Tem que ser uma prova cabal. Né? Uma certeza, e essa sentença não mostra isso, tem que ser uma certeza inabalável de que o advogado realmente praticou o ato de má-fé. Então, eu até comento isso num outro vídeo que eu fiz sobre esse tema. A gente tem um caso no escritório, foi um caso até inclusive que eu participei como advogado. O meu cliente era devedor de uma dívida consideravelmente alta, alguma coisa em torno de R$200 mil, não lembro agora exatamente o valor da dívida. Meu cliente era uma pessoa relativamente desorganizada. Após 2 anos, o cumprimento de um acordo que meu cliente pagou em espécie, o acordo foi assinado por mim, pelo advogado da parte contrária, pela parte contrária e pelo meu cliente. O credor, considerando que meu cliente deveria ter perdido aquele recibo, ele pediu execução do acordo, com multas, etc. Aí tem que devolver em dobro, né? Detalhe, ele nem se deu o trabalho de contratar outro advogado. Foi o mesmo advogado que assinou o acordo. O mesmo advogado que assinou o acordo e que assinou o recibo. Nesse caso, a gente propôs uma ação civil contra os dois, com base no 940 do Código Civil, e ganhamos na 30ª Câmara de Privado com a doutora Maria Lúcia Pisotti, que foi a relatora do caso. E ela mesma falou no acordo, falou, olha, a condenação do advogado por fraude processual, litigância de má-fé, é a exceção da exceção da exceção da exceção. É esse o caso. É esse o caso. E eu até conversei com você aquele dia no Facebook. Eu tive um caso parecido, que em tese poderia ser interpretado como litigante de má-fé, que era um cliente meu. Ele era gerente financeiro da empresa dos pais e ele coordenava o pagamento da prestação dos caminhões, uma empresa de logística. Era alguma coisa de 10 caminhões financiados, ele pegava o dinheiro, usava para outros fins e depois ele ia pedalando aqueles empréstimos. Depois de 6 ou 7 meses fazendo isso, o banco entrou com uma busca e apreensão de 10 caminhões. No desespero de... Não perder os caminhões? Mas a humilhação familiar que ele passaria, de ter roubado a família, etc., ele me falsificou as lâminas de pagamento para mostrar, olha, o banco está cobrando dívida que eu já paguei. Pô, eu tinha na época 29, 28 anos de idade. E você era advogado do banco ou deles? Era advogado deles, eu era advogado deles. Eu fiquei felicíssimo, né? Com certeza. Devolução em dobro. Volta o 940 que você citou agora. 940. Você falou, pô, vou pedir em dobro. Eu fiquei felicíssimo. Pô, o banco estava cobrando indevidamente alguma coisa de R$4 milhões. Eu estava fazendo conta da Mercedes que eu ia comprar. Um dia antes de apresentar a defesa, de litigância de má-fé e mais as iniciais de perdas e danos,
a mãe do meu cliente me liga para contar toda a história. Falou, não é bem assim. Não é bem assim. É. E se eu tivesse prestado defesa? Pelo critério dessa magistrada aqui, pô, peraí, o advogado entrou com a defesa, será que ele não viu a documentação? Logo depois ele compra um carrão de 400 mil reais. Assim, todos os indicativos seria de que eu participei da fraude. E não é improvável. Mas o cliente ele falsificou a lâmina e a autenticação. E a autenticação. Eu não sei como ele conseguiu fazer isso. Ele comprou a máquina. E não é improvável, mas ele me deu a cópia dos documentos, né? Ele me deu a cópia. E não é improvável que, eventualmente, para ficar numa situação mais ou menos tranquila com a família, que ele colocasse a culpa no advogado. Como um réu de um eventual processo de necessidade, que fala, não, excelência, quem mandou mentir foi o advogado. O meu réu não, o autor, o reclamante. É, verdade, você tem razão. Né? Joga a culpa no advogado. Eu não estou falando que não há advogado trabalhista que faz isso. Tem na trabalhista, é possível também, tem criminalista que faz isso daí também. Tem, claro. Mas a minha preocupação hoje é o que a gente está vendo, que é a criminalização do direito de defesa. Tá? Eu acho que aí a gente vai, Papinha, se a gente for ampliar isso daí, porque assim, tem essa temática, que eu acho que é uma temática que está mais circunscrita, essa questão da má-fé, que você fez uma análise, para mim, endosso totalmente. É mais ou menos o que eu falei também. Ou seja, temos que ser rigoroso, mas também tem que ter critério para ter rigor. Não é assim, você sair no atacado. Só que assim, eu acho que tem uma outra discussão. Além de qualquer dúvida razoável. Além de qualquer dúvida razoável, a gente fica uma expressão que está na moda. Mas aí eu acho que tem uma outra coisa que já seria uma discussão mais ampla, né? Que eu não vou nem falar de má-fé exatamente, que é essa questão do direito de defesa. Porque eu penso o seguinte, o professor José Eduardo Faria, professor da USP, agora professor da GV, ele publicou um artigo muito interessante, na minha opinião, dizendo o seguinte, ele fez uma observação que, a meu juízo, eu não tinha visto, foi inédita para mim, que é o seguinte, o que está havendo no direito brasileiro, na verdade, é um conflito geracional. Está vindo uma nova geração, especialmente de juízes e promotores, pessoas que não foram educadas na nossa matriz, que é uma matriz romano-germânica, que essa a nossa visão do direito de defesa como uma coisa sacrossanta, diferente, a gente tem uma visão diferente disso. Foram educados numa matriz anglo-saxônica, por exemplo, um exemplo claro disso é o Moro, que fez mestrado em Harvard ou numa instituição norte-americana. O próprio Deltan Dallagnol. Esses caras têm uma visão muito diferente do que é direito de defesa, que para nós... Então assim, vamos tentar... Eu sei que eu estou mexendo no vespeiro, que o pessoal de esquerda, antes de descer o bambu aí, me ouve, tá? Que é uma coisa assim, eles têm uma visão que alguns vão chamar de punitivista, mas na verdade, dentro de um direito anglo-saxônico, é uma visão de eficiência. O processo tem que trazer um resultado eficiente. Vou te citar um exemplo recente que nós tivemos. Em dezembro do ano passado, como você deve saber, o Zé Maria Marim estava sendo processado, está sendo processado nos Estados Unidos, está preso em Nova York, prisão domiciliar, está lá com a tornozeleira, e ele rogou, a defesa dele pediu para fazer uma produção de prova em audiência. Eu não sei na verdade o que era, se era um filme, se era uma exposição, um perito, qualquer coisa do tipo. Mas o que interessa para nós é o seguinte, no meio da produção da prova, então estava lá, porque lá o júri, lá é júri para quase tudo, o júri instalado, a juíza interrompeu o advogado e falou, doutor, o que o senhor está querendo com isso? A gente está produzindo para isso, isso e isso. Não, isso não vem ao caso. Veja bem, vou repetir, no meio da produção da prova, não é que foi antes e indeferiu, não. Produziu, no meio a juíza interrompeu e falou, não vai produzir. Interrompeu a produção da prova, encerrou a instrução, chamou para a sentença e já mandou avisar lá o sistema deles, né? Estava condenado, já condenou, só não fixou a pena naquele momento, fixou depois. Para nós, é um escândalo isso. Como assim? Eu estou produzindo a minha prova, como é que o juiz vai interromper a prova no meio? Isso não existe. Mas é uma visão diferente do que a gente foi educado juridicamente. Então, assim, quando a gente fala de... Eu vejo muito isso, tenho muitos amigos, pessoal da academia. A academia é preponderantemente de esquerda. Sim. Todo mundo publica que está escandalizado com o que está acontecendo com o Lula. Eu não gosto muito de entrar em polêmica porque eu tenho amigos e não quero ficar arrumando indisposições por uma coisa dessa. Tem gente que briga por política, depois os caras, o PT já está costurando com o PMDB, é uma aliança. Sim. Então, não vale a pena, percebe? Mas assim, discutir na parte exclusivamente jurídica, é preciso, como diziam os latinos, os romanos,
analisar com grãos sales, como um grão de sal. Precisa tomar cuidado. Ah, porque isso é um absurdo, porque está sendo cerceada a defesa. Eu não vi, não estou entrando no mérito. Eu não vi, por exemplo, em relação ao Lula, ao julgamento que ele teve, do triplex, eu não estou entrando no mérito se foi justo ou injusto. Eu não vi, por exemplo, cerceamento de defesa. Porque, veja, o advogado pedir que antes do julgamento no TRF, para tudo, que eu quero que vocês escutem o Lula, tomem o depoimento do Lula, isso não é. O TRF se negou a fazer isso. É cerceamento de defesa? Se cada réu quiser praticar esse ato, pelo amor de Deus. Eu não né? acho que é um cerceamento de defesa. Não é um cerceamento. Aí depois entra algum outro argumento que para mim não é jurídico. Ah, se o Lula não participar da eleição, a eleição não é idônea. Mas como assim? Qualquer candidato que for condenado não vai poder participar da eleição. Tudo bem. Então, assim, eu acho que tem esse contexto para se analisar. Sem analisar o lado criminal, que, sinceramente, na área criminal, eu sequer sei fazer uma petição de juntada, tá? Então, eu sou semi-analfabeto. Mas analisa até do ponto de vista constitucional, direito de defesa. Mas, quando te fala, assim, da questão da limitação da prova, eu tô indo agora, eu vou para minha praia, tá? De direito civil, processual civil. Na verdade, quando a gente faz aquela questão da discussão, se o juiz pode mandar, não pode mandar, suspender o passaporte, e eu escrevi um artigo no Jota que eu nominei Direito Processual Civil do Inimigo, né? Pegando a ideia do Gunther Jacobs, né? Exatamente. Direito penal do inimigo. E eu nominei desse título ao artigo. E um ponto que eu levanto é o seguinte: o judiciário brasileiro procura muito reinventar a roda, quando na verdade a gente tem meios de fazer o processo chegar àquela eficiência desejada sem praticar atos ilegais ou inconstitucionais. Então, por exemplo, ao invés de ficar limitando a prova, etc., será que não dá para os juízes fixarem de verdade verba de sucumbência? Porque eu estou tendo hoje no meu escritório, a gente está tendo alguns casos assim, a gente trabalha muito na área bancária. E os bancos fazem pedidos absurdos, eles colocam juros compostos, em empréstimos que não podem colocar, etc. Os advogados perdem prazo reiteradamente por uma série de fatores. Pelo volume de ações. Pelo volume de ações, né? Que o banco quer pagar pouco por advogado por processo e um escritório de 5 pessoas tem que cuidar de 10 em processos. E daí hoje, por exemplo, daí o CPC pega e fala, artigo 85, parágrafo 2º, se não me engano. Bom, isso já era uma interpretação do CPC antigo, não mudou nada, mas agora a lei foi bem específica. A sucumbência é entre 10% e 20% do proveito econômico. Proveito econômico significa economizar é o mesmo que ganhar. Então, se o banco cobra do meu cliente, 4.800.000 reais, eu tenho um caso assim no escritório. E perde? Não, eu reduzi o débito. Falei, não, o banco está certo, mas o débito não é 4.800.000, é 715.000 reais. Primeira instância não fixa a sucumbência. Ele sucumbiu numa boa parte. Primeira instância não fixa a sucumbência, eu agravei de instrumento e peguei e falei, tribunal. Agora vai para o STJ essa questão. Tribunal, eu quero que fixe a sucumbência. Entre 10% e 20% do proveito. Desta diferença, 4.800.000 menos 715. O tribunal acho que me fez um grande favor fixando a sucumbência em 25.000 reais. Equidade, fixou por equidade. Mas a lei acabou com isso. A lei fala especificamente, hoje é do proveito econômico. O que a gente falava da condenação no artigo 20? Na verdade, você podia interpretar por isonomia que o economizar era o mesmo que ganhar também. Que na verdade aquele conceito de fixação por equidade é para aquelas causas que têm valor econômico algum, né? Por exemplo, sei lá, o casal que está brincando pela aposta do cachorro no vira-lata. Isso não vale nada, né? Mas para o casal vale muito. Mas sabe o que é isso? E daí eu só queria concluir isso, Antônio. E daí meu ponto é esse. Será que se o judiciário começar a aplicar isso de verdade, olha, Banco Bradesco, Banco X, Banco Y, Banco Itaú, você pediu a mais, como aconteceu na trabalhista recentemente em favor do Itaú, uma reclamante pediu R$1 milhão, o juiz deu uma condenação de alguma coisa em torno de R$100.000, fixou uma condenação de alguma coisa em torno de R$100.000, e ela foi condenada a pagar R$75.000 de honorários para o advogado do Banco Itaú. Essa foi trabalhista, né? Essa foi na trabalhista. Então, assim... São abusos, né, que acontecem. Então, assim, se as pessoas aplicarem a lei, se o judiciário aplicar a lei, você consegue limitar esses excessos da defesa, porque isso vai gerar consequência para o cliente. Consequência como litigância de má-fé, consequência como condenação e sucumbência.
Porque na hora que um banco grande tiver 10 ou 20 ou 50 condenações... Começa a pensar melhor, né? De sucumbência de 800 mil reais, que é 700 mil reais, em processos que eles são credores, e a sucumbência vai acabar sendo igual ao crédito deles, lembrando que hoje a sucumbência não é mais compensável, né? Foi extinta aquela súmula 306 da STJ, né, com o novo CPC. Até porque é uma verba que é soma do artigo 23 do Estatuto. Sim, mas daí veio o STJ, como sempre, descumprindo sua função principal, que é proteger a lei, né? E falou que era compensável no regime do antigo CPC. Então, meu ponto é esse. Se o judiciário aplicar a lei corretamente, você não tem que cercear o direito de defesa. Tá. Porque as partes vão se policiar para não pedir, para não fazer pedidos que sejam descabidos, porque aquilo vai gerar uma consequência muito séria a elas. Eu vou fazer uma análise no seguinte, vou colocar assim, em termos, modos e réus. Eu acho que você tem razão, não totalmente. Porque a gente também tem que entender o seguinte, qual o raciocínio que o juiz adota? Senão a gente vai achar que o juiz está sempre errando, para deu 25 mil reais para você, tem ideia. Por que ele fez isso? Que é assim, ó, o antigo artigo 20 do antigo CPC, o CPC Buzaide, de 73, sim. O antigo artigo 20, ele tinha 4 parágrafos, ele trazia os critérios para você fixar. Ele dizia que os honorários serão fixados entre 10% a 20% da condenação, obedecidos os seguintes critérios. Aí tinha alguns critérios, que era basicamente o seguinte, a localidade, o local em que o serviço foi prestado, a complexidade do serviço e o tempo que ele levou. Então, qual que é, por exemplo, o raciocínio que você tem aí? Vamos supor que você, você foi contratado por um cliente para você fazer uma impugnação, um cumprimento de sentença. Aí você chega lá e verifica que houve um erro grosseiro de cálculo. Vamos supor, para ficar dentro desse número que você falou. Você fala, teve um erro de conta, caramba. O cara está me cobrando 4 milhões e 800, é descabido esse valor. O valor correto é 700 pau, é 1 milhão, vamos dizer que seja. Aí você entrou com uma petição que você teve que estudar, que você teve que estar atrás de documento, tudo, mas você entrou com uma petição. No local onde você tem teu escritório, ou seja, baixa complexidade, no local que você trabalha e o tempo foi curto. O raciocínio do juiz é esse. Ele fala, peraí, eu vou dar 10% em cima da diferença? Quer dizer que eu vou pagar pelo serviço do advogado, o cara cometeu um erro, eu vou pagar, no caso, aí, vamos supor que fosse 700 pau, vou pagar 410 mil reais, porque o cara fez um trabalho mais simples, no local onde ele trabalha, com baixa complexidade. No meu entendimento, esse é o raciocínio que os juízes adotam. Eu tive um caso, faz um tempo já, faz uns 7, 8 anos. Um cara que viola a lei, né? Que viola a lei, porque o CPC hoje é bem específico. Não, você está falando, mas assim... Ele é bem específico. Os juízes estão interpretando dessa maneira. Eu tive um caso há um tempo atrás, faz uns 5 anos. Um cara me procurou para defender a empresa dele num pedido de falência. 4 milhões de reais era o valor do pedido, há 8 anos atrás. Quer dizer, hoje seria quase o dobro disso. É bastante, um pedido de responsabilidade. Você fazer uma defesa dessa, você sabe. Eu fui lá, fiz a defesa. Tem que fazer a defesa. Vai quebrar a empresa, é uma série de consequências. Fiz a defesa, aleguei lá o que eu tinha para alegar, a matéria que eu tinha para alegar de direito. O juiz simplesmente acolheu a minha defesa e falou assim, realmente, o pedido de falência é indevido. Julgo improcedente, extinguiu o pedido. Fixos honorários em 50 mil reais. Entrei com embargos de declaração, falei, excelência, não é 4 milhões o valor da causa? 10%, que é o valor mínimo, o percentual mínimo seria 400 mil. Aí o juiz veio e decidiu nos embargos. Repila os embargos, né? Rejeita os embargos, porque não há obscuridade, contradição ou omissão. Ponto. Convenhamos, 50 mil reais é um bom dinheiro. Eu concordo com você aí nesse aspecto. Você fala, peraí, como assim? Que subjetividade que é essa? Mas a gente tem que entender o raciocínio do juiz. Eu não estou falando que está certo, mas ele usa isso para poder fixar por equidade. Papini, bem diretamente para você, não adianta espernear. Honorários por equidade é um instituto que pode não estar no novo CPC, mas é largamente utilizado. Está arraigado na cabeça do Está arraigado, exatamente. O cara pensa no enriquecimento sem causa. Fala, peraí. E desculpa falar, tem juízes assistindo, juízes que são amigos meus e tudo, mas o juiz pensa, peraí, deixa eu ver quantos salários meus isso aqui representa. Isso acontece não adianta falar que não. Não adianta falar que não. Com frequência. O cara fala, 400 pau, eu ganho 30 mil por mês. Então, mas para finalizar, aquilo que você falou, né? Vamos lá. Os juízes tomam como parâmetro
que é muitas vezes a condenação ao salário dele. Ou é X vezes o salário dele. Né? Tem uma conta errada. Mas aí também... Tem uma conta errada. Mas aí também, Papinha, assim... Até porque eu queria fazer essa observação. Tem vários amigos meus que são juízes, meu coordenador da SD, inclusive, é magistrado, o doutor Júlio, tá? Mas é uma conta errada, porque a grande verdade é, se você ganha 10 mil reais por mês, sabendo que você vai ganhar até o fim da sua vida aquele valor, que não é o caso de nós advogados, se você ganha 10 mil reais por mês, sabendo que você vai ganhar até o fim da sua vida aquele valor, você não ganha 10 mil reais por mês, você ganha muito mais que isso. A capacidade de planejamento que você passa a ter... Sim. Você pode poupar de uma maneira... Você pode comprar um carro que equivale a 30% do teu salário. Tudo bem. Porque tudo bem, você sabe que no mês seguinte você vai receber para pagar o carneiro, no outro mês também, né? Então, o advogado não tem essa segurança. O advogado não tem essa segurança. O advogado hoje, eu conheço advogado que ganha uma ação, compra carrão, compra casa na praia, depois de um ano tem que vender tudo, né? E grandes advogados. Eu não estou falando de... Lembrei até de uma história, viu, Papinho? Só para a gente fazer um parênteses meio fora da advocacia aqui. Você lembra como que chama aquela menina, Tiazinha, aquele personagem Tiazinha? Que era, esqueci o nome dela, Suzana Alves. Ela ganhou muito dinheiro, coisa e tal, né? Mas era muito jovem, muito menina, né? Aí ela comprou um apartamento, assim, uma cobertura fantástica e tal. Na hora que ela foi ver, tinha gasto o dinheiro todo, não tinha dinheiro nem para pagar o IPTU. Estava fora vamos dizer assim, da renda dela, entendeu? É meio que você está falando, o cara ganha muito, mas e daí? Ele não tem esse planejamento. Mas a gente também tem que ser justo, que nem eu falei agora há pouco, em relação também à condenação de má-fé do advogado, eu também tenho que ser justo para dizer o seguinte, eu já me deparei, você também com certeza, com excelentes juízes. Sim, que, claro. Está certo, claro. Ele procura ver, eu já vi muito juiz que, vê muito mais o lado do advogado que a própria advocacia. Com certeza. Criterioso. E eu só queria fechar com esse raciocínio que eu acho importante, que eu bato muito nessa tecla, eu participo de grupo com advogados jovens, outro dia alguém me pediu para entrar num grupo de advogados recém-formados, tal, no WhatsApp, entrei também. É assim, eu bato muito nessa tecla e isso é importante a gente falar. Enquanto nós, advogados, não nos valorizarmos, magistrados e clientes não farão. Eu vou dar só um exemplo, Antônio, que é o seguinte... Quem fala isso é o Durso, né? E eu vou dar um exemplo bem objetivo. No meu grupo de doutorado, supostamente, a minha turma foi selecionada por currículo. Não sei, mas supostamente parece que sim. A doutora Carla Dolozé, um dia, que é a coordenadora do Instituto, falou isso. E o Paulo pegou e falou, o Paulo Marcos, que é um grande amigo, procurador do município de Petrópolis, ele comentou comigo, ele pegou e falou, olha, você pode ver que nossa turma é muito boa, sabe por quê? Que 80% dos membros da nossa turma são juízes, quase não tem advogado aqui. Eu virei pra ele e falei, brincadeira. Peraí, Paulo, você está vendo o que você está falando? Você está concordando com aquele teu cliente que acha que o advogado é o fracassado que não conseguiu virar juiz. Porque inconscientemente está incutido em você que o juiz é algo mais que o advogado. Ele pegou... Puxa, falei uma besteira. Ele falou outra palavra, não publicável no YouTube, mas ele falou, puxa, falei uma besteira. Então, isso daí, né? Então, assim, se nós, advogados, não nos protegermos, se a gente não conseguir entender, pô, que legal, o advogado trabalhista sacana foi condenado como litigante de má-fé, amanhã pode ser você nocível, posso ser eu nocível, pode ser o advogado criminalista, tá? Então, assim... A OAB tem que, com urgência, não estou falando OAB, o advogado, se valorizar. E a gente estava conversando antes de começar a gravar o vídeo. Nesse aspecto, eu tenho inveja dos magistrados. O grau de corporativismo que eles têm. E eu acho bom isso, eu não acho ruim. Eu acho bom. Tá? De certa forma também, em relação aos médicos. Já trabalhou em processo de cheiro médico? Não, uma vez eu tive. Tem que pedir um parecer. Para ver se alguém dá. Para ver se alguém dá. É complicadíssimo. Bom, gente, por hora é isso. Agradeço a atenção de vocês. O vídeo ficou um pouco longo, tá? Os e-mails, tanto o meu quanto o doutor Antônio, estão aqui embaixo na descrição do vídeo, na faixinha. A gente vai fazer a edição depois.
E até o próximo vídeo. Boa tarde a todos. Coloquem aí, pessoal, seus comentários aí para a gente poder enriquecer o debate. E não se esqueçam de curtir, compartilhar, tudo isso, né? Fazer o barulho todo. Não cai a mãozinha de ninguém. Apertar o botãozinho de curtir, apertar o sininho para receber notificação, esse tipo de coisa. É isso aí. Um abraço, pessoal. Abraços, amigos. Tchau, tchau.